Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, eu sou o Guga Mendonça. Continuamos nessa semana com feriados antecipados determinados pela Prefeitura de São Paulo. Então, nada de comércio, rodízio de veículos ainda em horário diferenciado. Vamos lembrar que hoje ficam proibidas de circular as placas de veículos com final 9 e 0 das 8 da noite até as 5 da madrugada de amanhã, sábado. Só funcionam somente os serviços essenciais. As medidas fazem parte de um pacote para tentar conter o avanço do novo coronavírus no estado de São Paulo. E o Jornal da Rede Alesp traz mais informações para você. Começando o nosso jornal, seja muito bem-vindo, trazendo informação para você nesta manhã com o nosso jornal. Vamos falar hoje sobre projetos de leis de parlamentares voltados às necessidades da população de todo o estado de São Paulo. Vamos falar também sobre vacinação para os profissionais da área de educação. Outro assunto muito importante é o soro anti-Covid, que é desenvolvido aí pelo Instituto Butantan, que também, a partir de agora, desenvolve uma vacina totalmente nacional. E o Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. E começando esse jornal, já vamos falar direto com a repórter Melissa Araújo. Bom dia, Melissa. É um assunto que tem movimentado os deputados aqui no Legislativo Paulista, tem sido a vacinação contra aí a Covid-19 no estado de São Paulo e as ações que vêm sendo discutidas pelos parlamentares. E a Melissa chega agora para falar com a gente sobre tudo isso. Seja bem-vinda ao nosso jornal, Melissa. Tudo bem? Bom dia, Guga. Tudo bem por aí? Tudo jóia, Melissa. E as informações que você traz aí para nós? Muita coisa acontecendo. Importante, né? Nesses tempos de pandemia, e o Parlamento Paulista segue trabalhando a todo vapor, não é mesmo? Sim, com certeza. A gente tem que lembrar o pessoal de casa que, como a gente já falou aqui isso inúmeras vezes, mas reforçar é importante. Ninguém tinha um plano para enfrentar a pandemia guardado na gaveta. Então, conforme a pandemia foi chegando e se instalando, infelizmente, o parlamento tem se movimentado para conseguir, para tentar ajudar o executivo a combater a pandemia da melhor forma possível. E por isso surgiram inúmeros projetos de parlamentares. Você citou aí a questão da vacina. Esse é um debate que está quentíssimo na casa nos últimos dias. Os parlamentares estão debruçados nessa questão da vacina, tanto para garantir que o governo consiga comprar insumos e vacinas de outros países, que não só os que já negociaram com o Brasil, mas outras vacinas que estejam já aprovadas em outros órgãos reguladores internacionais. Os deputados têm projetos nesse sentido, tem projetos resguardando a importância do soro, que é também algo que o Instituto Butantan está estudando para ajudar a melhorar a situação de pacientes que estão em estado grave, né? Esse soro ele vai ser administrado em ambiente hospitalar para pacientes que estão em estado grave. A deputada Janaína deve vir ao jornal mais tarde para falar um pouco melhor, porque ela sabe tudo sobre esse assunto. Eu gravei um programa com a deputada e ela realmente tem muito conhecimento, assim, ela estudou a fundo o assunto, tem estudado como é que tem funcionado o soro em outros países, e isso é importante para que ajude também a esclarecer os demais parlamentares e colocar essa questão do soro como uma política pública do estado de São Paulo, né? Uma garantia de política pública no estado de São Paulo. Mas, como eu havia falado antes, os deputados têm se movimentado para
criar projetos que ajudem a amenizar todo o sofrimento que a pandemia vem causando. O deputado Rodrigo Moraes, ele apresentou um projeto 199 de 2021, foi apresentado nesta semana, foi publicado no Diário Oficial essa semana, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com laboratórios e prefeituras para testagens em massas da população para a Covid e dar outras providências. É importante a gente destacar que a gente está num processo de imunização da população, porém, a testagem é importante para que a gente entenda quando a gente chegar na chamada imunidade de rebanho e também para que a gente visualize o resultado efetivo da vacinação. A gente sabe que nem todo mundo vai ter resposta imunológica para a vacinação. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos. A ideia é que a vacinação cria essa imunidade de rebanho e o vírus pare de circular ou circule com menos força, né? O que acontece, por exemplo, com o vírus da gripe. E aí, no caso do vírus da gripe, todos os anos a gente toma a vacina, essa vacina é ajustada às cepas que vão surgindo e aí a população vai sendo imunizada, né? Então, a ideia da vacinação da Covid é mais ou menos a mesma, e aí a gente só não sabe ainda se haverá uma periodicidade de vacinação, porque isso os cientistas ainda estão analisando se vai ser necessário que a gente tome a vacina da Covid periodicamente, né? Então, isso ainda está em estudo. Mas esse é um projeto importante para que a gente consiga ter esses números mais apurados. E aí, como o projeto diz aqui na descrição, a ideia é que as prefeituras possam firmar convênios aí com a rede particular e com outros municípios que têm melhor condição para que esses números sejam colhidos com rapidez e que tragam informações importantes para criar políticas públicas. Isso é muito importante para que a gente, por exemplo, os deputados entendam o quanto de investimento a saúde precisa a mais, em que áreas ela precisa a mais. Então, é um projeto bem importante. A gente tem outro projeto do deputado Campos Machado, que dispõe sobre a instituição no âmbito do Estado do programa Proleitos e da providências correlatas. Esse é o projeto 194 de 2021. Ele fica instituído no âmbito do Estado enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid, o programa Proleitos, cuja finalidade é incentivar as pessoas físicas e jurídicas a utilizarem recursos próprios para a contratação de leitos clínicos e de terapia intensiva na rede particular de saúde, para hospitais públicos, Santa Casas congêneres integrado ao sistema de saúde. A gente sabe que tem muita gente que tem a intenção de ajudar o sistema público. E esse é um processo que às vezes é muito demorado, burocrático. E aí, quando a gente cria, nesse caso, né, com o respaldo da lei do deputado, a gente consegue que esse processo seja abreviado e as pessoas possam ajudar fornecendo leitos dentro dos hospitais da rede SUS. Então, eram essas as informações. Se der tempo, Guga, eu volto para falar de mais alguns projetos importantes que estão tramitando na casa. Lembrando que esses projetos ainda vão passar pela CCJ e tramitar pela casa até ir a plenário. Muito obrigado, Melissa. Você está atenta aí a tudo que acontece no Parlamento Paulista e traz a informação para o nosso telespectador assim que for possível. Muito obrigado, Melissa. Obrigada eu, bom jornal. Muito obrigado. E vamos agora com a nossa primeira entrevista de hoje. Vamos falar sobre o projeto de lei de parlamentares do Legislativo Paulista voltados aos anseios da população. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Sargento Neri, do Avante. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Guga, bom dia a todos. Parabéns pelo trabalho e obrigado pelo convite. Deputado, eu gostaria que, em primeiro lugar, o senhor fizesse aí uma análise da conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil e no estado de São Paulo também. Qual que é a sua opinião sobre o momento que nós vivemos? Guga, acho que eu tenho mais propriedade para falar de São Paulo, porque vocês acompanharam os nossos trabalhos, nós não paramos, não, o Grupo PDO não parou desde o início da pandemia, mesmo a Assembleia Legislativa não estar fazendo trabalho presencial, o Grupo PDO não parou, os deputados vão para o gabinete, continuam a trabalhar. Eu vejo que houve uma omissão muito grande do governo do Estado nessa pandemia, em termos de estrutura, de investimento, não fez a lição de casa. E hoje a população está pagando duras penas por isso. Agora, deputado, outro fator que eu gostaria de perguntar é qual que é a sua opinião sobre essas medidas emergenciais tomadas? Estamos aí no meio de um feriado municipal na cidade de São Paulo, toque de recolher no período da noite e também o rodízio especial de veículos, você falando da cidade de São Paulo. Você acha que essas medidas surtem um efeito? Você acha que era necessário que fossem tomadas essas medidas nesse momento? Não, Guga, são medidas ilegais e imorais, né? Decreto não é lei. Há uma conclusão muito errônea por parte do governo no que tange a liberdade da população. Agora, o que nós precisamos entender, o que aconteceu desde o início da pandemia. O governador João Dória, ele não fez investimentos nos aparelhos de saúde, quer dizer, os hospitais existentes. Colocou o hospital de campanha no momento errado. Nós provamos isso indo no hospital de campanha do Ibirapuera e no hospital de campanha do AMB. Não tinha nem 30% da sua capacidade, né, com o paciente. O Bruno Covas fez o rodízio par e ímpar, acumulando 600 mil pessoas no transporte público. João Dória antecipou, na mesma semana, João Dória antecipou e prolongou o feriado 9 de julho, com a anuência de alguns deputados dessa casa, levando a população para o interior e também para a Baixada Santista. Naquela época, a contaminação no interior e na Baixada era muito pequena. Ele acelerou a contaminação no interior e na Baixada com essa atitude. Fechou leitos em dezembro e janeiro. Fechou vários leitos no interior. E agora vem com o lockdown, vem com essa medida de urgência que é absurda, inconstitucional, ilegal, extremamente imoral. Esse cara chamado João Dória, que é um lobista, que nunca produziu nada e vive igual parasita, antes no mundo empresarial, agora no mundo estatal, fez com que a pandemia se alastrasse para o interior de São Paulo, não deu infraestrutura para nenhuma das cidades da região. Você pega Marília, Bauru, Ribeirão Preto, não tem sequer um aumento de leitos de UTI. E deixou a população, Deus dará. Agora vem com essa medida insana, querendo quebrar o nosso comércio e aumentar o desemprego no Estado. Eu venho desde o início da pandemia, você já me entrevistou 3 vezes, lutando para que o comércio fique aberto e realmente mantenha-se o emprego no Estado de São Paulo. Porque a fome dói mais que a própria Covid. Agora, deputado, um outro fator que é importante a gente abordar nesse momento é a questão do PDO, né? Como seguem as ações do PDO, porque na prática a gente tem uma situação pior que passava o ano passado. O que tem aí previsto, o que vocês têm conversado aí na atuação do PDO, que é os parlamentares em defesa do orçamento, deputado Sargento Neri?
Bom, nós estivemos na cidade de Bauru, visitando lá e fazendo uma visita técnica no Hospital das Clínicas da cidade de Bauru. Hospital esse que demorou 30 anos para ser construído, gasto bilhões de reais, há 10 anos inaugurado e está vazio. Um pequeno... Naquele hospital. Nós poderíamos ter ali pelo menos 30 leitos de UTI. Esses 30 leitos, com certeza, Bauru ajudaria as 38 cidades da sua circunscrição, que é o que Bauru atende, além da sua população local. Mas o governo do estado não fez sequer um investimento naquele hospital, mesmo sabendo que nós teríamos a segunda onda. Então, o PDL foi até lá, já entramos com uma representação contra o governo do estado e contra o reitor da USP. Não pode o administrador público, Guga, construir um elefante branco. Ele não pode chegar e falar, olha, eu vou construir uma ponte, mas não vai passar nenhum veículo ou pedestre. Vou construir para ficar bonito. Isso não pode. E o Tribunal de Contas do Estado tem que começar a tomar providência. Nós já fizemos 20 representações contra o governo do Estado. Dessas 24 foram aceitas e continuaremos trabalhando aí fortemente na fiscalização. Nós já estamos preparando um documento para pedir uma comissão de apuração dessas mortes por Covid. Porque esses números, para mim, não são reais. Só morre gente de Covid hoje, ninguém morre de infarto, acidente, tiro, nada. Só Covid. Porque não tem outros números. Né? É muito esquisito essa jogada do João Dória na política paulista e na política nacional. Agora, deputado, um projeto que o senhor apresentou recentemente na casa é 121 de 2021, que assegura estudo para os filhos de policiais e agentes da segurança mortos, né, devido à Covid-19. Conta um pouquinho desse projeto para nós. Não é especificamente só pelo Covid, né, mas sim na atuação como policial. Vou dar um exemplo a você. Você é um cara que acompanha muito o andar do Estado, a parte de segurança, saúde e tudo mais. Quando a população liga o 90 e o policial chega na residência e o dono da residência fala assim, olha, tem 2 ladrões dentro da minha casa, está fortemente armado e está com a minha família. O policial entra lá colocando a vida dele em risco para salvar a família daquele cidadão. Por vezes, Hugo, o nosso policial não sai da casa, ele é abatido na ocorrência do marginal. Mas ele cumpriu o dever dele tentando salvar a família daquele cidadão. E fica aí, esse projeto, um reconhecimento ao trabalho, à luta desses policiais no dia a dia em prol da sociedade. Que é, pelo menos, no mínimo, o Estado ajudar a formar os seus filhos. E, ora, não terá mais o pai. Mas, hoje, nós temos um problema muito sério. Os 2 projetos que eu aprovei, o Dória vetou. Ele só acaba sancionando projeto de deputados amigos ou que é da base dele. Para ele não importa o teor do projeto. Para ele importa o autor do projeto. Mas nós continuaremos fazendo e persistindo aí para que realmente a segurança pública tenha o mínimo de respaldo para a sua família ou para o policial. Agora, deputado Sargento Nery, uma outra questão que é importante, a questão da vacinação. O governo do estado anunciou recentemente que no início deste mês, né, os profissionais aí da segurança pública vão receber a primeira dose da vacina. Eu gostaria de saber a opinião do senhor. Bom, esse foi um tema que eu fiz muitos documentos ao Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, à Secretaria da Saúde, do próprio governo. Eu oficiei todas essas autoridades solicitando que colocasse os policiais na linha de vacinação em primeiro plano. Os policiais e a saúde, a segurança pública e a saúde, há uma grande necessidade de ser vacinados. São os primeiros
a ter contato com a população são aqueles que não param nunca de trabalhar, eles não conseguem, eles não podem ficar nas suas casas, como vários profissionais, né? Então, nós lutamos muito para que acontecesse isso. Agora, sobre a vacina, é curioso, né? A vacina que era do Butantan não é mais do Butantan, né? João Dória, desde o início, vem mentindo. João Dória, sinônimo de mentira. Agora, deputado Sargento Neri, na sua opinião, É difícil. como São Paulo pode retomar o crescimento econômico, passando toda essa fase de pandemia? Como o senhor vê aí a retomada do desenvolvimento econômico do estado de São Paulo? Guga, você sabe que a população tem que ter essa noção que tudo que acontece hoje, o reflexo no Estado, não é amanhã, e sim a curto e médio prazo. Então, para se retomar agora a economia, não é uma coisa fácil. Por isso eu venho implorando, venho insistindo, venho pedindo para que não cometa essa insanidade de fechar o nosso comércio. Porque fechando o comércio, fecha toda a cadeia produtiva do Estado de São Paulo. Não tem como escoar a mercadoria, a indústria trava, o varejo não consegue vender, fica tudo, mas tudo mais complexo com o fechamento do comércio. O que precisa é liberar. Então, eu venho fazendo um apelo à população, eu venho fazendo um apelo aos comerciantes, principalmente às associações comerciais. Entrem com um mandado de segurança contra esse decreto, porque ele é imoral, ilegal e inconstitucional. Eu venho pedindo muito às juntas comerciais para que entre com um mandado de segurança. Não é o lockdown que vai melhorar a situação. E outra, a própria ciência é contra esse isolamento. O isolamento ele pode ser feito, ao meu ver, de forma rápida, com um processo de várias atitudes, como vacinação, como recurso para alimentação, para subsidiar aquelas famílias mais carentes. Você faz aí 2, 3 dias de um fechamento emergencial. O varejo, o comércio não sente e você consegue aí fazer um bom trabalho. Agora, um governo irresponsável, que não faz uma programação de investimento em insumos. Nós temos a FURB, que poderia produzir remédio. Não faz investimentos em leitos de UTI. Não faz investimento ou também não prepara as empresas de oxigênios e farmacêuticos para produzir esses materiais. Não conversa com as faculdades para que disponibilize alunos da área da saúde para fazer estágio nos hospitais públicos, porque nós estamos precisando desse recurso humano. Não tem essa mão de obra. O governo que não faz nada disso é um governo irresponsável. É um governo que sabia que nós teríamos essa segunda onda e nada o fez para realmente deixar a população numa situação mais confortável. Então é lamentável o que o governo João Dória vem fazendo. Deputado Sargento Neri, todos sabem da sua atuação na área de segurança pública, mas é importante a gente explicar para o nosso telespectador, que nos acompanha no dia de hoje. Deputado, quais os principais eixos aí do seu mandato para o ano de 2021? O que eles podem esperar do seu trabalho neste ano de 2021, que afinal é um ano que ainda estamos começando, né? E tem muita coisa para acontecer. Bom, primeiro, uma atuação muito grande na saúde que nós precisamos, ficar muito voltado a esse tema, que é o ponto central de toda a discussão no mundo inteiro. Na parte de fiscalização, eu continuarei fiscalizando o governo do Estado, o PDO continuará em atuação. Só para você ter ideia, nós fizemos um ofício ao presidente da República pedindo intervenção federal, no Estado de São Paulo. Olha o ponto que nós chegamos. O deputado estadual tem que pedir intervenção federal ao governo federal, porque não aguenta mais ver o que está acontecendo no Estado.
pessoas passando fome, empresários quebrando, e em um futuro muito próximo, o Estado estará no caos. Então, para salvar o Estado, para tentar ainda minimizar o sofrimento da população, fiz esse pedido ao governo federal, que entre com a intervenção. Porque quando a dignidade da pessoa humana é afetada, a própria Constituição Federal diz que o governo federal tem a obrigação de intervir no Estado para restabelecer esse estado de coisa. Então, fica aí, Guga, o meu trabalho desde o início até o final de 2021. Agora, deputado, uma última questão. O senhor acha que a saída para toda essa crise é a vacinação em massa? Qual que é a sua opinião? Sim, é claro, Guga, o vírus está aí, ele é real. Nós precisamos, sim, usar máscara, ter nossas atitudes de higiene. Então, o que precisa? Precisa muita informação, principalmente para a população mais carente. Precisa colocar muita informação e precisa também colocar os métodos de higiene para a população mais carente. A vacinação é um fator que ainda para nós ela é importante, mas nós sabemos que uma vacina eficaz ela demora 4, 5 anos para ser desenvolvida. Mas é o que temos agora e temos que usar, não tem outra maneira. Mas o que precisa realmente é o governo ser sério, fazer investimento, principalmente nos insumos de medicamento, colocar a nossa FURP para produzir. Está lá, é uma belíssima empresa farmacêutica do Estado que poderia produzir e não está produzindo. Tem que se fazer um investimento muito grande nos hospitais públicos. O governo do Estado, junto com alguns deputados dessa casa, tiraram 12% da Santa Casa no projeto 529, aumentou impostos no pior momento da pandemia. Como é que pode um governo desse querer resolver o problema da população, aumentando impostos, tirando recursos dos hospitais? Não tem como. Deputado Sargento Nery, eu quero agradecer a sua participação em nosso jornal. Até uma próxima oportunidade do senhor trazer aí as novidades do seu mandato. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Guga. Obrigado, fica com Deus. Tá? E bom trabalho a todos da TV Alex. Este foi o deputado Sargento Nery, do Avante, que falou aí do trabalho dele à frente do PDO e também em relação aí às críticas que ele tem às medidas tomadas pelo governo do Estado. E deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do Legislativo Paulista debateram em reunião virtual uma pauta com solicitações de calamidade pública feito por dezenas de municípios paulistas. Vamos conferir a reportagem de Amanda Nascimento. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu para debater os procedimentos para análise das solicitações de calamidade pública. Em reunião extraordinária, realizada em ambiente virtual, os parlamentares analisaram as estratégias a serem adotadas para reconhecer as solicitações de calamidade enviadas pelos municípios do estado de São Paulo. Até o momento, foram recebidos 81 pedidos de calamidade. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, falou sobre a necessidade de explicações por parte dos municípios a respeito da utilização dos recursos. O estado de calamidade, ele não poderia ser utilizado e os dinheiros liberados para comprar todo e qualquer produto, contratar todo e qualquer serviço. Teria que ter, no mínimo, uma conexão com a doença ou uma situação decorrente da doença. Então, os prefeitos, é bom que a gente faça essa reunião publicamente, para que os prefeitos compreendam que não é implicância nem com A, nem com B, nem com o partido Y, nem com o partido X. Eu nem olhei o partido dos prefeitos que fizeram a solicitação, mas é necessário detalhar onde essas prefeituras gastaram os dinheiros liberados para a Covid e, em sendo aceito, né, o pedido de extensão da calamidade, eu estou pedindo nas cotas que esses prefeitos indiquem que tipo de compra eles querem fazer
né, sem os rigores da lei de licitação, porque na medida em que a gente estender a calamidade, a prefeitura não fica sujeita aos rigores da lei de responsabilidade fiscal, principalmente a parte da licitação. Então, eu estou perguntando para esses prefeitos, né, os senhores querem esse estado de calamidade para quê? O que precisa ser adquirido? Quem precisa ser contratado? Então, eu estou pedindo um grau de detalhamento maior, né? Também entro nos números dos casos de doentes na cidade, a curva de crescimento, o número de mortos, para verificar se naquela cidade tem algo muito diferenciado a justificar a prorrogação. Já para o deputado Emídio de Souza, do PT, diante do momento, é importante adotar ações que possam ajudar a população, mas alerta que o uso indevido dos recursos está sujeito a punições dos órgãos competentes. Eu sou a favor, sabe, que a gente libere os pedidos que tem, atendam o pleito dos prefeitos, cumpra com a nossa obrigação para não impor mais dificuldades aos municípios, e depois os órgãos de fiscalização e controle estão aí para isso. Quem praticar desvios com recurso público terá que responder judicialmente, sabe, no tribunal, e administrativamente. Todo mundo sabe o que é isso, todo mundo sabe. Nós temos todo um arcabouço legal previsto, inclusive para situações de dispensa de licitação. Por isso que eu acho, deputada Janaína, que não é papel da prefeitura, da Assembleia, ficar fazendo fiscalização antecipada. Sabe? Tem que caracterizar. Ora, se o prefeito está lá na ponta, ele está dizendo que para enfrentar a cidade, o problema na cidade dele, ele vai ter que ter tais medidas e depende da Assembleia, a concessão desse direito, ela não autoriza o prefeito a fazer nenhum desvio de recursos. Se ele fizer, ele está responsabilizado por ela. A nossa missão aqui não é essa. A nossa missão é ver se é justo ou não é justo o pedido dele, avaliar do ponto de vista constitucional, a constitucionalidade dessa matéria, o que me parece que está, pela gravidade dos fatos, está largamente demonstrado. A deputada Marina Elou, da Rede, mencionou a possibilidade de uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado para que o processo siga as normas. Eu deixo então minha sugestão de que, de qualquer que seja a nossa decisão, a gente procure o Tribunal de Contas e reforce esse entendimento conjunto para trazer mais institucionalidade e segurança jurídica, inclusive para os prefeitos, e também mais tranquilidade em relação à responsabilidade fiscal tão importante nesse momento. O deputado Carlos César, do PSB, sugeriu que outros órgãos façam parte do procedimento para que se tenha mais transparência. Que a competência de fiscalizar, e realmente é de cada município da federação, é da Câmara Municipal e do órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, que é o Tribunal de Contas. Eu acho, então, que, de repente, se nós entrarmos em acordo, eu penso que não custa nada para cada um dos prefeitos que peçam para a Câmara também, que nos envie junto um requerimento, não precisa nem ser uma lei aprovada, mas pelo menos um requerimento aprovado pela Câmara, que aprova esse pedido de prorrogação de calamidade pública, a Câmara Municipal, que é o órgão fiscalizador dele, e um ofício do Tribunal de Contas, que também reconhece. De repente, isso pode justificar para nós, mas o pedido é feito com a anuência da Câmara e com a anuência do Tribunal de Contas, para que nós também possamos votar de forma tranquila que estamos fazendo algo da nossa competência, de forma a dar celeridade para que isso aconteça. E é claro, o momento é crítico, as prefeituras estão precisando, elas necessitam, mas também nós precisamos ter responsabilidade para que as coisas estejam bem amparadas. Então, aquilo que abunda não prejudica, né? Tudo que pudesse somar a dar mais transparência, mais equilíbrio e mais certeza, convicção de que o pedido está vindo, tem vindo para nós da forma correta, eu penso que pode
facilitar ainda mais o nosso trabalho. Já a deputada Marta Costa, do PSD, chamou a atenção para a urgência do momento e da necessidade de decisões rápidas. Quem faz a averiguação é o TCE. Nós vamos fazer a liberação, eu acho que nós temos que amiudar o nosso contato com o TCE e trabalhar com ele em cima dessa averiguação. Eu acho que o momento é muito urgente para a gente demorar. Eu acho que a urgência hoje é o tudo. Nós estamos trabalhando com vidas e as vidas estão se perdendo e a gente precisa de muita urgência na liberação dessa calamidade pública para os municípios. Quando o prefeito está lá com um monte de gente na fila, precisando de uma UTI, e ele não tem dinheiro, ele não vai parar e pensar na documentação que ele já deveria ter feito, ou se já fez, se já está no tribunal. Então, eu acho que a gente deve amiudar o nosso contato com o Tribunal de Contas nessa averiguação, que é ele que tem a obrigação de fazer e nos dar essa prestação de contas. O presidente da comissão, deputado Mauro Bragato, do PSDB, resume as próximas ações a serem adotadas pelo grupo. Tem duas propostas. A proposta de fazer um ofício ao Tribunal de Contas, que a gente podia entregar no dia que nós formos falar com o presidente, e depois estabelecer um relacionamento em relação a essa questão do reconhecimento de situação de calamidade em cada município, porque serão só 81, nós temos mais municípios querendo. Os deputados Janaína Pascoal, Emílio de Souza e Reniose Cuquier compõem o grupo formado pela comissão para participar da reunião com o Tribunal de Contas do Estado. Além disso, o ofício será enviado em caráter de urgência. E o Estado de São Paulo ganhou um programa de combate e prevenção ao câncer infantil, o Pró-Oncologia Infantil. A lei é de autoria do deputado Vinícius Camarinha, do PSB, e foi sancionada pelo governador João Dória. Essa lei cria mecanismos de detecção precoce e recuperação rápida para crianças que vão desde ações informativas e pesquisas científicas até os cuidados paliativos. O câncer infantil é hoje a maior causa de mortes entre pessoas de 0 a 19 anos. Apesar da taxa de cura ser superior a 70%, o parlamentar destacou que é necessário que o doente e sua família sejam acolhidos. Além disso, é necessário todo o aparato para que a criança tenha um bom diagnóstico. A medida dispõe sobre a capacitação e o aperfeiçoamento dos profissionais em todos os níveis do processo no combate ao câncer infantil. Jornal da Rede Alesp. E o deputado Murilo Félix, do Podemos, protocolou um ofício junto ao secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, com o pedido de novos leitos de UTI de terapia intensiva para a cidade de São Carlos. O parlamentar solicitou mais respiradores para a Santa Casa de Misericórdia para tratamento de pacientes com a Covid-19. Também foi solicitado a liberação de recursos para aquisição de materiais básicos e avançados de saúde no combate à doença. Ele destacou que o sistema de saúde pública deve estar preparado para atender esse aumento de demanda e que, nesse momento difícil, a união das lideranças é fundamental. Jornal da Rede Alesp. E o deputado Coronel Nishikawa, do PSL, participou da entrega de ônibus escolares que serão destinados para vários municípios no interior de São Paulo. Dentre elas estão as cidades de Duartina, Garça, Pompeia, Embu-Guaçu, Itapicirica da Serra e Vera Cruz. As autoridades desses municípios agradeceram ao parlamentar pelo auxílio e disseram que é muito importante esta aquisição. O projeto faz parte do programa Caminho da Escola do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o objetivo é levar transporte escolar para as áreas rurais e urbanas para facilitar o acesso das crianças às escolas. Cada veículo tem capacidade para 59 passageiros e é equipado com poltronas móveis para o embarque e desembarque de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida.
Jornal da Rede Alesp. Seja muito bem-vindo, você está com a gente no Jornal da Rede Alesp. Estamos trazendo aí todos os destaques que aconteceram durante essa semana no Parlamento Paulista e no programa Tribuna Virtual, transmitido ao vivo pela Rede Alesp. Parlamentares falaram por 10 minutos sobre temas de interesse público. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, criticou o decreto 65597 de 2021 do Executivo, publicado no dia 26 de março, que reconhece como essenciais as atividades desenvolvidas na rede pública e instituições privadas de ensino. Será que precisa de um decreto para tornar a educação essencial? É óbvio que a educação é essencial. Muitos anos, está consagrado na Constituição Federal, mais do que essencial, um direito garantido pela Constituição Federal, educação básica, está lá na lei, na Constituição Federal, nas leis orgânicas municipais, no Plano Nacional de Educação, na LDB, na Lei 93, 94, 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é óbvio, mas esse decreto ele tem um objetivo, na verdade, que nós sabemos, contemplar os interesses dos privatistas da educação. O deputado Wellington Moura, do Republicanos, falou sobre a sua renúncia como vice-líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado agradeceu os quase 2 anos no cargo, mas criticou decisões do Executivo, como negar a abertura de templos religiosos durante a pandemia. Quero deixar claro a todos também, do meu partido republicano, ao meu líder da bancada, o deputado Altair Moraes, que eu tenho um grande respeito, a todos os outros deputados, Maci Santos, Sebastião Santos, a dona Edna Macedo, o Jorge Wilson. E quero também deixar ao presidente da Alesp, o deputado Carlão Pignatari, e a todos os deputados desta Casa de Lei, não serei oposição. Porém, todas as minhas decisões em relação a qualquer voto deste parlamentar, nesta casa, será primeiro pensando no povo, nas pessoas, e jamais em interesses pessoais. Segundo, nas decisões em conjunto com o meu partido republicano. Por favor, que as igrejas possam ter cultos, mesmo em tempo de pandemia, pois elas têm respeitado todas as normas impostas hoje pelo governo e pela própria OMS Saúde. Sou a favor que os comércios voltem a abrir, pois eles também têm respeitado todas as normas. E se as pessoas estão morrendo devido ao Covid, várias pessoas também estão morrendo hoje, infelizmente aos poucos, na miséria. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, falou sobre o projeto de lei 108 de 2021, de sua autoria, que permite a compra pelo governo do estado de São Paulo de vacinas para combate à Covid-19. O projeto ele propõe que o governo do estado possa adquirir vacinas autorizadas pela Anvisa ou, em caso de demora ou da ausência de insumos para produção local, que se viabilize vacinas também autorizadas por outros organismos internacionais. Isso pode agilizar a quantidade de doses, fazendo com que a gente possa atingir o mais rápido possível um número elevado de pessoas que precisam ser vacinadas, imunizadas, o que, infelizmente, ainda nós estamos muito distante do que nós precisamos. E vamos falar sobre a vacinação para os profissionais da área de educação no estado de São Paulo. O governador João Dória anunciou na semana passada a vacinação de 530 mil profissionais da educação e de forças da segurança pública contra a Covid-19. A imunização de trabalhadores das duas categorias deve começar na primeira quinzena de abril. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Obrigado, Guga, pelo convite. Deputado, vamos debater esse assunto que tem sido muito discutido nos últimos dias, que é a vacinação
dos profissionais de saúde. E aí eu já aproveito também, emendo, para o senhor falar a importância aí dos profissionais da segurança pública nessa campanha realizada pelo governo do estado, deputado. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. Em relação aos profissionais da educação, essa é uma indicação já antiga, desde o ano passado, que nós estávamos fazendo essa reivindicação, né? Aliás, quero deixar claro que nós defendemos a vacinação para todas as pessoas do Brasil, né? Mas nesse momento tão difícil, primeiro tem que vacinar os profissionais da saúde, logicamente, que já foi praticamente feito, porque eles que estão na linha de frente do enfrentamento à Covid-19, e depois os profissionais que estão também na linha de frente atendendo a população, como os professores, os servidores da segurança pública, do sistema prisional, da Fundação Casa e tantos outros setores importantes, né? Os professores estão reivindicando isso já há um bom tempo, não só os professores, mas os profissionais da educação, os agentes de organização escolar, os gestores. Acontece que o governador Dória só vai vacinar uma parte da rede pública de ensino e da rede privada, apenas quem tem acima de 47 anos. Então, ele divide a rede, uma outra parte não será vacinada. Então, isso é extremamente complicado, né? A vacinação tem que ser feita para todos os profissionais da educação, independentemente da idade, porque isso tem a primeira dose, depois ainda tem a segunda dose, depois ainda tem que esperar a vacina fazer efeito, que para que você tenha alguma garantia, tem que demorar pelo menos mais um mês, 30 dias, para ser seguro o efeito da vacina. Então, nós queremos que a vacina seja dada a todos os profissionais da educação, das redes públicas e privadas, da rede estadual, das redes municipais, da rede particular, mas para todos, independentemente da idade. Isso é fundamental. Quadro de apoio escolar, servidores do quadro de apoio escolar, professoras e professores e gestores, diretoras, coordenadoras pedagógicas, supervisoras de ensino, todas as pessoas, enfim, que estejam no ambiente escolar. As pessoas devem ser vacinadas imediatamente, porque nós tememos que o governo ele tem uma ânsia de reabrir as escolas para agradar os interesses, para satisfazer e atender os interesses das escolas particulares, que ele está fazendo esse anúncio para imediatamente abrir as escolas, mas ele não, isso é inviável, né? Vacinando só uma parte da rede, e sem contar que tem que esperar a segunda dose, o efeito, tem todo um caminho. Mas nós tememos que o governo, na verdade, tenha a intenção de imediatamente reabrir as escolas, porque ele está muito aflito por isso. Agora aprovou esse decreto, publicou o decreto no sábado, transformando a educação em serviço, em atividade essencial. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, deputado. Esse decreto, ele muda o que na prática, na sua visão? Ele não muda nada, porque a educação é essencial, está na Constituição Federal. A educação é um direito, na verdade, é mais do que essencial. É um direito garantido, um direito fundamental, subjetivo, né? Garantido pela Constituição Federal, pela LDB, pelo Plano Nacional da Educação, pelas constituições estaduais, pelas leis orgânicas municipais. Então, isso é um direito consagrado, um direito fundamental. Lógico que é essencial, não precisa de decreto para isso. Na verdade, o decreto publicado foi no sentido de reabrir as escolas. É isso que o decreto ele consiste nisso, porque a educação nunca foi uma prioridade para o governo, ela nunca foi essencial. O governo nunca investiu de verdade em educação pública no estado de São Paulo, os sucessivos governos do PSDB. A educação no estado de São Paulo está sucateada, degradada, arrebentada, quebraram a carreira do magistério, os profissionais da educação, nunca foi prioridade. Então, esse decreto é demagógico, é hipócrita, ele atende os interesses econômicos das grandes escolas particulares, de grupos privatistas que querem abrir as escolas a qualquer custo, em qualquer cenário. Então, esse decreto, ele abre essa possibilidade. O governo pode abrir a escola, mesmo que esteja todo mundo morrendo, o decreto autoriza a abertura da escola, porque ela agora é atividade essencial. Essa é a jogada. Não tem nada de essencial
é só para reabrir, é um instrumento, é um truque do governo, é uma farsa do governo, né? Porque quem está reivindicando isso é o setor privado. O secretário não conversou com os professores, com os profissionais da educação, com as entidades que representam os profissionais da educação, que são os profissionais que estão na linha de frente, no chão da escola, no cotidiano escolar, que entendem. Está conversando com esses grupos lobistas das escolas particulares e ele nem esconde. Ele se reúne, coloca na rede social dele, aí esses grupos estão fazendo homenagens ao secretário, falando que ele é um gigante, um absurdo o que está acontecendo, né? Ele usa o espaço público para beneficiar escolas particulares. Então, essencial é a vida, é a saúde pública, não é o lucro, não é o interesse dos privatistas, né? Como que uma educação é essencial, uma educação com superlotação de salas, né, com pessoas morrendo, contaminadas. Todos os dias nós estamos perdendo profissionais da educação, né, que foram contaminados em escolas. Todos os dias eu recebo informações de todo o estado. Isso aumentou bastante depois que ele reabriu as escolas. Por isso que eu já ingressei com uma representação no Ministério Público para que o Rocieli Soares seja responsabilizado criminalmente pelas mortes que ocorreram durante a reabertura das escolas, durante o famoso planejamento presencial, agora no início do ano. Aliás, um planejamento desnecessário. Ele não precisava ser feito presencialmente, mas ele insistiu, muitas pessoas se contaminaram e esse governo está com as mãos manchadas de sangue dos profissionais da educação também. Agora, deputado, o senhor acredita que depois que os profissionais acima de 47 anos estejam imunizados, já é seguro voltar com esses profissionais? Você acha que, de repente, a ideia é voltar com todos os profissionais porque os outros teriam menos risco? Como é que o senhor tem analisado e tem conversado com os profissionais da educação em relação a isso? Olha, os professores só voltarão, de fato, quando houver segurança sanitária de fato, porque não basta só vacinar metade da rede, nem metade, né, de 47 anos, que são os professores que serão vacinados. Você tem que diminuir muito a taxa de contágio, tem que ter testagem, você tem que diminuir drasticamente o número de internações, de mortes, de ocupação de leitos de UTI, né? Porque não é só o professor também, não é só o servidor da educação, as crianças estão sendo contaminadas, elas contaminam os seus pais, elas também levam o vírus. E as novas cepas, principalmente as que nós já conhecemos, a do Reino Unido, a da África do Sul e a de Manaus, são cepas mais violentas, né, mais assassinas, elas matam mais e matam pessoas mais jovens. Adolescentes estão morrendo, crianças estão sendo contaminadas, então é um novo momento da pandemia. O vírus tem mutações e ele pode ter mais mutações ainda. Nós conhecemos poucas mutações. O fato é que as pessoas mais jovens estão morrendo, não só contaminadas, estão literalmente morrendo. Nós estamos vendo aí os dados. Então, não dá para voltar. Os profissionais da educação estão com medo, estão em pânico, né? Estão sendo vítimas de um terrorismo psicológico, porque não dá para voltar só uma parte da rede estadual, só quem foi vacinado, porque você tem os alunos que não foram vacinar, as famílias. Então, não é só vacinar, tem que vacinar primeiro toda a rede, isso é fundamental. Qualquer volta às aulas, você tem que ter toda a rede, todos os profissionais da educação vacinados, senão não será possível a volta às aulas, a reabertura de fato das nossas escolas públicas e privadas. Deputado, eu gostaria de saber também a sua opinião em relação a essas medidas restritivas, esses feriados que nós estamos passando aqui na cidade de São Paulo, alguns municípios da Grande São Paulo, o lockdown na Baixada Santista, essas medidas, né, que em cada região foram tomadas de uma forma. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Olha, são medidas tardias, desarticuladas, desorganizadas. O governo estadual não está organizando. O governo Dória é um governo covarde, que não quis se indispor com a população, enfim. Então, ele não coordenou
esse processo de paralisação, lockdown, de restrição de circulação, o nome não importa. O fato é que, primeiro, que o governo deveria ter tomado providências bem antes, lá no ano passado ainda, outubro, novembro, que ele tinha que ter tomado medidas. Não tomou, não coordenou, e agora cada prefeitura está fazendo o que bem entende, não há coordenação. Então, mas primeiro, o que nós defendemos? Nós sabemos que a única solução, enquanto não chega a vacina para toda a população, a única solução que existe de fato, que isso é comprovado, né, fora do Brasil, e no Brasil também, a gente pode pegar o caso de Araraquara, que é o grande laboratório de algo positivo, de algo que deu certo. O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que foi deputado estadual, já agiu corretamente. Ele fechou a cidade, lockdown, né, e ele reduziu drasticamente a contaminação e o número de mortes na cidade. A cidade conseguiu um êxito importante. Então, funcionou em vários países do mundo. É a única solução. Mas o que nós defendemos? Restrição com auxílio emergencial e com auxílio aos pequenos comerciantes, médios e pequenos comerciantes, as empresas que geram empregos. Elas devem ser protegidas para atravessar esse período. Porque se o governo cria um lockdown de 15 dias, se ele é bem feito, 15, 20 dias, com renda emergencial, com socorro aos comerciantes, lojistas, donos de restaurantes, pequenas empresas que geram emprego, você tem 15, 20 dias de lockdown, você atravessa esse período, né, e ninguém sai prejudicado, e você segura a propagação do vírus. É isso que tem que ser feito. Daí você não precisa fazer um mês de lockdown. Daí você resolve a situação, reduz drasticamente, daí mantém o controle. Mas eles não fizeram isso. Então, o que está acontecendo deseduca a população, falar que é feriado, um absurdo. Não é feriado. As pessoas estão morrendo. Mais de 300 mil pessoas já morreram no Brasil. Ontem, 1.200 pessoas, eu tenho aqui os dados, 1.209 pessoas morreram no estado de São Paulo, gente. É muita morte, é inconcebível o estado mais rico da federação perder mais de 1.200 pessoas para a Covid. Então, é uma tragédia criminosa, fabricada, né, pela omissão e pela ação dos governos, sobretudo do governo federal. Esse aí nem se fala, é um governo que impõe políticas genocidas para o Brasil. Nós estamos vivendo algo jamais visto, né, que assusta o planeta, inclusive, né, a omissão do governo, enfim, contra as medidas sanitárias básicas é algo assustador e tenebroso. Mas aqui em São Paulo, onde nós atuamos mais, também, o governo, ele deseduca. Por exemplo, o Bruno Covas falar que é feriado, antecipar feriado, tem que falar, gente, é lockdown, nós vamos parar, as pessoas estão morrendo, é uma questão de calamidade pública, e tem que falar a verdade para a população, olho no olho, e tem que enfrentar o desgaste. Agora, enganar a população, falar que é feriado, vamos antecipar feriado, as pessoas vão viajar. Se é feriado, não tem sentido antecipar feriado. Isso é uma burrice pedagógica, isso não educa ninguém, é uma farsa. Não, vai parar, vamos parar 2 semanas, todo mundo em casa, a prefeitura tem que dar dinheiro, renda emergencial, socorrer os comerciantes, vamos atravessar a turbulência para restringir o vírus. É isso que tinha que ser feito. Agora, não, feriado, isso é um absurdo total que eles estão fazendo em prefeituras, no Rio de Janeiro também a mesma coisa, não é feriado, é lockdown. Então, isso deseduca, infantiliza a população. Então, nós defendemos restrição de circulação, mas com a ajuda de dinheiro. Tem que ter renda básica emergencial, mas não R$200, 150, R$200, como o governo federal está fazendo agora. Isso não vai funcionar. Tem que ter, no mínimo, R$600, R$700, R$800, e é pouco ainda. Olha, o Estado de São Paulo tem dinheiro, a Prefeitura de São Paulo tem dinheiro. A Prefeitura de São Paulo é a mais rica do Brasil, o Estado de São Paulo é o mais rico da América Latina. Então, com certeza, tem essa possibilidade, sim. Nós temos recursos, acompanha aqui o orçamento do Estado, mas não tem o Estado mais rico da federação, até agora, não tem renda emergencial. Isso é uma vergonha. Agora, deputado, uma última pergunta para a gente encerrar. Vimos aí nos últimos dias fila
para descer para o litoral, congestionamentos imensos. O que falta, na sua opinião, para a população tomar consciência que realmente nós vivemos uma das piores situações da nossa geração? Olha, falta coragem e determinação dos governos. Primeiro, o governo federal. Eu acho que enquanto o presidente for o Jair Bolsonaro, nós não temos a mínima condição de resolver essa situação, porque ele é a grande ameaça sanitária, né? Então, por isso que nós defendemos a saída imediata do Bolsonaro pela via legal, pela via constitucional. Enquanto o Bolsonaro for presidente, Bolsonaro é contra qualquer medida para proteger a população do coronavírus. Ele já disse a que veio, ele milita a favor do vírus, né? Tanto é que o apelido dele é o capitão da morte. Então, tem que tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro, ou é o Bolsonaro ou é morte para o povo brasileiro. A gente tem que ter uma opção. Mas tem impeachment, é traumático. Traumático é ver 300 mil pessoas morrendo. É muito mais do que tirar um presidente, né? É um despresidente da República, que já transformou o Brasil num pária mundial, uma vergonha. Então, o presidente vai ficar lá, as pessoas vão continuar morrendo em todo o Brasil. Essa é a grande verdade, né? Então, ele deseduca, ele cria, né, essas hordas de pessoas sem informação. Ele, de alguma forma, ele é o presidente da República. Muita gente, infelizmente, espelha nele. E ele tem as redes sociais dele, né, disseminando notícias falsas. Daí as pessoas embarcam nisso, ficam em dúvida e não seguem as orientações. E os governos que são covardes, muitos governos estaduais, principalmente o governo Dória, que não toma as medidas necessárias, porque Dória só pensa na eleição dele, só pensa nos holofotes o tempo todo, é um marqueteiro de quinta categoria. Aí não dá. Tem um presidente que é capitão da morte, o outro aqui é marqueteiro, aí o povo fica sem direção, sem rumo. Aí feriado, a pessoa vai viajar, né? A pessoa não tem consciência, infelizmente, né? Lógico, a população tem que colaborar, mas os governos estão, na verdade, também falhando, não sei se talvez até de uma forma proposital, mas é sério isso. Então, a população tem que entender, logicamente, não estou aqui também passando a mão, não. Tem muita gente que não tem condições de fazer isolamento, tem que trabalhar, pegar metrô, ônibus lotado, isso tem que ser resolvido, mas tem pessoas que, né, organizam festas, não estão nem aí, não pode, né? Tem que ter a nossa responsabilidade e exercer a nossa cidadania, defendendo a saúde pública, porque usar máscara não é só defender sua saúde, a saúde da outra pessoa também. Agora, o pior exemplo vem de cima. Deputado Carlos Gianazzi, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade, o senhor está aqui conosco de novo para trazer novidades e opiniões relativas ao seu mandato. Muito obrigado, viu? Obrigado, Gugu. Um abraço. Este foi o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que falou aí sobre a vacinação dos profissionais de educação e também da segurança pública no nosso Jornal da Rede Alesp de hoje. E o Comitê de Blitz de São Paulo anunciou que no trabalho realizado na noite do último sábado permitiu a dispersão de 352 pontos de aglomeração em diferentes regiões da capital paulista. Segundo o relato do comitê, também foram vistoriados 196 estabelecimentos, com a atuação de 26 deles pela Vigilância Sanitária, PROCON e agentes municipais de fiscalização, por descumprimento da fase emergencial do Plano São Paulo na capital. 2 eventos também teriam sido encerrados na região do Brás. As reuniões aconteciam em 2 locais distintos, na rua Doutor Costa Valente, e os organizadores foram levados até o Distrito 78, Distrito Policial dos Jardins, onde foram autuados por infração de medida preventiva sanitária. Em outro endereço, na mesma rua, os responsáveis por um bar foram autuados pelos agentes do Comitê da Blitz pela identificação de pessoas sem máscara, que é de uso obrigatório no estado. As ações da Polícia Militar resultaram na prisão de 13 pessoas, 7 delas procuradas pela Justiça. Ao todo, 10.186 veículos foram vistoriados e 113 deles
produtos de roubo e furto foram recuperados e serão restituídos aos seus proprietários. Jornal da Rede Alesp. E o número de idosos brasileiros que acessam aplicativos de banco para fazer consultas, pagar contas e outras transações aumentou nos últimos anos. Passou de 28% em 2018 para 45,1% em 2021, segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos. Mais homens usam os aplicativos de banco do que as mulheres. E quando se considera o perfil social, a diferença é ainda maior. Cerca de 63% dos idosos das classes A e B usam aplicativos de banco, enquanto o percentual é de 38,7% para as classes C, D, E e E. Jornal da Rede Alesp. E a deputada Letícia Aguiar, do PSL, esteve na cidade de Guaratinguetá para entregar a destinação de verbas de emendas que contribuirão com a área de segurança pública na região do Vale Histórico. A parlamentar visitou a 2ª Companhia do 23º Batalhão da Polícia Militar do Interior para destinar verba de R$100 mil para aquisição de equipamentos. A organização policial militar é responsável pelo policiamento das cidades de Aparecida, Arapei, Areias, Bananal, Canás, Cachoeira, Paulista, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena, Piquete, Potim, Roseira, Silveiras, São José do Barreiro e Queluz. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.